Agora a gente fala de um assunto que é de interesse de muitas pessoas e que a gente às vezes nem percebe. É a violência patrimonial. E não é sobre, essa violência não é sobre imóveis ou bens materiais, não. Esse assunto tem muito a ver com senhas, salário, documentos e outros itens. Para conversar, com a gente, explicar tudo isso, o que isso significa, nós convidamos a advogada Karen Machado, que está conosco via Meet. Karen, muito obrigada por ter vindo, A gente falou um pouquinho, eu e a Tata tentamos explicar ali, mas eu queria ouvir de você. O que é essa violência patrimonial? A gente fala de patrimônio, lembra de casa, imóveis, como a Tata falou, mas não é só isso, Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Tata. Muito obrigada pelo espaço aqui no Ver Mais. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, a violência patrimonial, ela é bastante ampla, E realmente, muitas vezes, as pessoas só relacionam a um imóvel, ou um veículo, vamos pensar, mas não relacionam a vários outros bens patrimoniais que a gente tem. Então, o direito, ele tutela os bens morais, Os bens e patrimoniais. Então, patrimoniais e extrapatrimoniais. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma lesão à nossa dignidade, ela não está relacionada ao patrimônio. O que está relacionado ao patrimônio? É quando violam bens patrimoniais, que pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser... Mas existem vários outros bens que também estão inseridos nesses direitos patrimoniais. Como, por exemplo, alguém que pega uma procuração no nome e usa sem autorização para fazer negociações, fraudes em contratos, a próprio não pagamento da pensão alimentícia. Olha, também consiste em uma violência patrimonial, Então, no que tange a mulher, Hoje a gente está no mês da mulher, então acho que é importante também colocar, muitas vezes, o marido planejando um divórcio, daqui a um ano, por exemplo, ele começa a fazer várias fraudes, Troca de senha, o cartão, ou ele retém o salário dessa pessoa e ele utiliza. Então, a violência patrimonial, ela é imensa e abarca uma série de violências contra o patrimônio, tanto do homem quanto da mulher, Mas, enfim... Entendi. Pelo que a gente pode entender, geralmente isso acontece, então, entre casais ou pode acontecer entre pai e filho, conhecidos, No caso, roubar a senha do cartão, não dar acesso a algum tipo de documento. Isso é só o casal ou se um amigo faz com você ou se o pai faz com o filho, também entra nessa violência? Também entra nessa violência. Assim, no que tange a mulher, a gente tem essa previsão específica na Lei Maria da Penha, Mas isso... E aí, às vezes, as pessoas não se dão por conta, por exemplo, uma criança, uma menina, Ela também é uma mulher, ela é uma criança, não precisa necessariamente ser a esposa. E ela também pode estar sendo vítima de uma violência patrimonial, Vamos pensar aí que um pai está desfazendo o patrimônio para que essa criança não herde, esse bem. Ou então... A outra questão que vocês fizeram também, se um sobrinho, um neto, pega a senha da avó, troca a senha, também é uma violência patrimonial, também pode ser encaixado. O uso de procurações sem autorização, que é bastante comum, então vai lá, vende ou compra alguma coisa, ou faz compras no carnê, de alguém, é muito comum também, não paga a conta, também é uma violência patrimonial, que pode ser remediada através do Poder Judiciário. Cara, enquanto a Tata estava fazendo a pergunta, eu fiquei pensando, e esses outros golpes que acontecem hoje em dia, Por exemplo, eu já fui vítima, uma pessoa se passou por mim e conseguiu tirar um dinheiro da minha mãe, isso foi verídico. Isso também entra esse tipo de violência ou não? Tem que ter essa parte afetiva envolvida? Entra, com certeza. É um tipo de violência patrimonial também, e que também deve ser registrado, deve ser investigado e deve procurar os meios, para que isso não aconteça mais e também de reaver os valores perdidos. Era isso que eu ia te perguntar agora. Geralmente, pelo que a gente pôde entender, acontece em casa, Entre marido e mulher, pai e filho. Como é que a mulher, no caso, pode denunciar se sentindo segura para fazer isso sem sofrer outros tipos de violência? A mulher hoje ainda vivemos numa sociedade que é muito desigual em relação ao gênero, e isso muitas vezes faz com que a mulher aja de forma submissa, ou seja, ela não participa, das negociações da família, mesmo que não seja relacionada a uma empresa necessariamente, mas os próprios bens familiares.
Uma compra e venda de um imóvel ou de um veículo. Muitas vezes a mulher acaba deixando isso para o marido e ela não entende o que está acontecendo. E aí, nisso, muitas vezes ela vai lá, ela assina uma procuração, ela vai fazendo tudo que é ordenado para ela que ela faça, e nesse sentido, muitas vezes ela pode vir a ter uma grande perda patrimonial, porque, como eu mencionei antes, muitas vezes eu atendo vários casos em que o marido ele projeta um divórcio, e aí ele vai, ao longo de um ano ou mais, ele vai se desfazendo, colocando os bens em nome de terceiras pessoas, e aí só depois que não tem mais nada, ele provoca o divórcio, e a mulher, nessa situação, vai ficar muito mais difícil dela reaver. Pois então, é, Karen. Eu ia te perguntar, com tudo isso, né, com toda essa armação feita, né, independentemente de quem seja a vítima, no caso, a mulher, no caso, consegue reaver? A vítima consegue reaver mesmo com tudo isso? Fica mais difícil, né? Depois que está feita a fraude, fica mais difícil, mas não é impossível. A gente provando que há uma fraude, ela consegue reaver. Mas a melhor coisa, Fábio e Tata, é sempre a prevenção. Então, até nesse sentido, entra o seguinte: a pessoa não é obrigada a dividir patrimônio. Ela pode fazer um pacto antinupcial, estabelecer um regime de bens com separação total. Agora, o que é muito grave é ficar anos e anos casado, ou, enfim, um tempo casado, com a confiança, né, num regime de bens, e depois, porque não quer mais ficar casado, acabar fraudando e prejudicando a pessoa. Isso é muito comum, muitos atendimentos eu faço nesse sentido, então é muito importante a prevenção para evitar, porque às vezes a gente consegue reaver, mas não consegue reaver tudo, fica mais difícil de fazer a prova. Então, é bom que a mulher participe de todas as negociações, de tudo que acontece, tome par, saiba o que está acontecendo na casa, né? O que vai ser vendido, o que vai ser comprado, as dívidas que são contraídas, né? Os bens que são adquiridos ou os bens que são vendidos. Eu acho que é importante falar também que muitas vezes as mulheres se deixam levar, né? Porque, confia em mim, você não me ama, acaba dizendo, né? Que essa falta de confiança aí acaba dizendo... A violência psicológica junto, a violência psicológica, né, Karen? Que essa assim, se você está desconfiando de mim, você não me ama. E muitas vezes tu abre mão por causa disso. Tem que aprender a separar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, Tata. E aí a Fábio colocou ali, eu ia dizer, isso aí consiste na violência psicológica, realmente. Então, aí a gente já entra num outro tipo, né? A violência psicológica, que é essa tortura mental que é feita, né? Fazendo chantagens. E o engraçado é que muitas vezes a pessoa que é vítima, seja de uma violência patrimonial ou psicológica, muitas vezes pode ser que ela não tenha a ciência disso, né? Então, por isso que é tão importante esse grupo, né, as amigas, os familiares, as pessoas de confiança, né? E até a Fábio perguntou antes, acho que eu acabei não respondendo, mas como denunciar, né? A mulher pode procurar a Defensoria Pública, que é como se for, similar à advocacia, só que ela é gratuita, a mulher não vai pagar porque é o Estado que paga. Tem o Ministério Público, que é a instituição que faz a proteção da sociedade. Deve registrar um boletim de ocorrência e também procurar uma advogada da confiança, né, para que faça a defesa, o acompanhamento do inquérito e tudo mais. Karen, muito obrigada pela participação conosco. Ficaram muitas outras perguntas, né? É a Karen também fala super bem, a gente ficaria ouvindo aqui, batendo papo a tarde inteira. Mas até uma próxima, então. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gurias, pelo espaço. Um grande beijo. Beijão pro pessoal do Ver Mais. Beijo, obrigada.